Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fato Jurídico, uma parceria entre Fato Jurídico e Rede Smart de Comunicação. E a nossa convidada de hoje é uma convidada especial. Nós vamos falar sobre o tema de licitações. Nós estamos aqui com a doutora Alessandra Reis, uma advogada, mais de 20 anos de experiência na área empresarial e na área de licitações. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. E do outro lado nós temos aqui o doutor Alexandre Volpiani. Alexandre Volpiani, que já é prata da casa, já é nosso debatedor oficial aqui do podcast. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutor Rogério Targino, doutora Alessandra Reis. Prazer estar contigo para falar desse tema aqui, não é novo, mas tem pouca gente que atua. De repente, a gente inspira bastante gente hoje. Essa é a ideia. Muito legal, doutora. E para que a gente possa estar contextualizado, né, vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema de licitações, doutora. Legislação, como é que está essa questão de atualização? Contextualize para a gente o tema de uma forma geral, de uma forma abrangente, por gentileza. Bom, licitações a gente tinha uma lei, né, desde 93, que é a 8666, que todo mundo brinca que é a lei do capeta, porque é uma lei difícil, é uma lei que foi feita por engenheiros, e aí a ideia inicial era uma lei que fosse só para obras, e ela foi estendida para outras modalidades. E depois, em 21, né, em 2021, veio a 14.133, que é a nova lei de licitações. Por 2 anos, as leis conviveram, então tinha o período de vacácio, mas ela já estava. O pessoal achava que era o período de vacácio, mas ela já estava ativa. E aí, o mesmo órgão poderia licitar tanto por uma lei quanto por outra, só não podia misturar as duas. Entendi. E aí, a partir de dezembro do ano passado, a 8666 saiu, mas tem os contratos da 8666 que permanecem. E aí, as novas licitações agora são só pela nova lei, que é a 14.133. E essa nova lei, ela favorece o pequeno, favorece o médio ou a anterior era melhor? Qual foi a principal modificação dessa legislação, doutora? É, eu acho que essa tem mais transparência. Então, ela acaba favorecendo todo mundo. Então, por exemplo, hoje em dia, as licitações, a maioria é por um portal, né? As presenciais são exceções e têm que ser justificadas pelo órgão. Por que que eu quero presencial? E quando o órgão opta por presencial, ele tem que, além da justificativa, ele tem que gravar tanto áudio quanto vídeo no evento do presencial. Então, acaba sendo mais transparente. Hoje em dia, tem um portal de compras que todas as licitações são gravadas. Então, eu quero publicar um edital, eu tenho o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Tudo tem que estar lá a partir dessa nova lei. Então, são vários pontos que favorecem. Eu acho que favorecem, sim. Bacana, Volcano. É, nós ouvimos muitas lendas no curso da história sobre licitações, combinados, acertos entre empresas, entre conglomerados. Nessa nova lei, você acha que isso diminui? Fica mais difícil? Porque, assim, o que acontecia nos bastidores, na pré-inscrição. Quando falavam dos envelopes, do depósito dos envelopes, então era feito em tese, né? Em tese, hipoteticamente Tese. falando, um combinado entre determinadas empresas, onde eram poucas do gênero, por exemplo. Então, eles estabeleciam ali um valor X, o Y e o Z, onde venceria o X. Mas as demais empresas trabalhariam para essa vencedora, por exemplo, como prestadora de serviço. Isso era só uma modalidade de, eventualmente, se burlar o sistema.
E também tinha as situações de informação privilegiada que era possível, né? Se a gente analisar bem, muita coisa era possível antigamente em termos de licitação. E hoje, com essa nova lei, o que você acha? Mudou, coibiu? Isso é possível ter um compliance melhor com isso? Eu entendo que melhorou, né, essa situação, porque estando num portal, né, então a licitação é feita online, o lance é online, é super exceção fazer presencial. Então, online abrange Brasil todo. É muito difícil um controle de quem vai participar. Então, a gente vai dar um exemplo: ar-condicionado. Podem empresas do Brasil todo participar. Então, tem os fabricantes e tem pessoas que não são fabricantes, que trabalham com ar-condicionado. É muito difícil esse controle para eu conseguir fazer algum contato e que seja feito alguma manipulação, enfim, alguma forma, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que isso melhorou bastante. Não tem envelope, não tem o cara, né, o olho no olho. Isso eu acho que melhorou bastante. Bacana. E por outro lado, também o pequeno tem um acesso maior a todas as licitações do governo federal, por exemplo, todas as licitações de município. Isso é bacana, é interessante. Doutora, falando em pequenos e médios, né? Como está o mercado de licitações hoje? E aproveitando a deixa, o governo está pagando quem está promovendo a licitação, que nem sempre é o governo, né, mas está pagando? E qual o prazo para isso? Está acontecendo? Então, vamos lá. Os pequenos, eles não só podem participar, como eles são privilegiados em licitação, né? Então, os pequenos que a gente chama carinhosamente, né, MEI, ME, EPP, o MEI-PP não é tão pequeno assim, é um médio, mas a gente brinca que é a lei dos pequenos, que é a lei complementar 123. Então, para participar, eles além de ter documentos, certidões que eles podem entregar com 5 dias posteriores, então eles sinalizam e depois eles entregam. Isso é um benefício só para os pequenos. Na hora da licitação mesmo, se, por exemplo, vou dar um exemplo de números para ficar mais fácil. Se um grande ficou em primeiro lugar, deu um lance de 100, e um pequeno ficou com uma margem acima de 5%, então deu um lance de 105 e encerrou a licitação, ele pode dar um lance de 1 centavo a menos, 99,99, e levar a licitação. Então, isso é um benefício para os pequenos. Até para estimular a competitividade. Em relação a pagamento, a maioria dos órgãos paga. E se não pagar, o que acontece? Então, a gente tem uma divisão. Se eu vou fazer um fornecimento de produto e ele aprontei, assim, eu fiz a licitação e eu tenho que entregar o produto, não é continuado, né, a venda, não é uma venda continuada, que eu vou entregar sempre, que eu vou entregar durante um ano, tipo água, alguma coisa assim. É só fazer uma notificação para o órgão, notificação na ouvidoria, e aí, caso não resolva, vai para o Tribunal de Contas. E aí o órgão tem que respeitar uma ordem de pagamento. Então, normalmente, eles se assustam um pouco quando vai para o Tribunal de Contas e pagam. Agora, se for, por exemplo, uma prestação de serviços, de limpeza, nessa nova lei, ele pode ficar inadimplente 60 dias. A partir disso, aí tem que ter uma notificação e falando, olha, estou parando. Não pode simplesmente, deu 60 dias, eu paro. Não é isso. Mas a gente notifica e pode parar. Entendi.
O tomador do serviço pode parar de tomar o serviço ou o prestador pode parar de prestar o serviço? O prestador pode O parar de prestador. prestar, Perfeito. a partir de 60 dias de atraso. Uma outra observação, doutora, eu vou falar em causa própria agora, né? Tive a oportunidade de advogar para grandes instituições financeiras e a gente acaba passando por uma mini licitação privada e também participamos de licitação pública em uma instituição financeira do governo. E na pública houve uma exigência de depósito prévio para garantir a capacidade econômica da empresa. E esse depósito me soou como um absurdo na época. Eu falei, que absurdo, eu venci a licitação, agora eu tenho que depositar um valor para poder trabalhar. Os pequenos, e eu me considero pequeno, os pequenos não sofrem com isso, com esse tipo de depósito. Às vezes ele vence uma licitação, ele quer prestar o serviço e de repente ele tem que aportar ali para garantir o contrato 300 mil, 500 mil reais para garantir um contrato. Isso, ao mesmo tempo que eu tenho uma lei que quer incluir, eu segrego, porque 500 mil reais para garantir um contrato, tudo bem, o contrato ele é muito maior, mas é algo que para pequenas vezes faz falta. Como que funciona essa situação? Pequeno, às vezes é a diferença, esses valores que você deu como exemplo, até menores, né? Sim. É a diferença entre a ruína e a Sim. continuidade. Verdade. Na realidade, né? O que acontece é assim, a gente sempre vai saber a regra do jogo antes do jogo. Uhum. Então, o edital é a regra do jogo. Tem editais que exigem fiança. Então, ou pode ser um depósito em dinheiro, pode ser uma fiança. Então, se a pessoa já participou, ela já tem ciência daquilo e ela tem que estar programada para aquilo. Então, mas normalmente são editais de prestação. Assim, isso não é lei, né? O que eu estou dizendo é o que normalmente acontece. São editais, por exemplo, de prestação de serviços. Então, eu tenho um cliente de radiologia. É um serviço muito crítico e ele tem que se comprometer um pouco mais do que os demais. Não é uma mera entrega. Assim, uma pessoa que vai entregar água é diferente desses serviços mais elaborados. Então, às vezes exige sim, mas ele sempre sabe antes. Ele sabe a regra do jogo antes. Sim, não fui pego de surpresa Não, na época, mas de fato a gente fica meio indignado, né? Você fala, existe. tem Eu que já ouvi garantir. muitos questionamentos, principalmente quem é leigo, né? De quem não é da área, e nós falamos aqui para eles também. Doutora, por que ao invés de uma licitação, tudo isso que envolve, né? Essa burocracia que deu uma desburocratizada e tal, não se faz como se fosse uma pessoa física, por exemplo. Então, eu quero fazer um serviço, eu vou lá, pego 3 orçamentos e vou no mais barato. Muita gente diz que a licitação nada mais é do que isso, e não é bem assim. Então, eu queria que a senhora explicasse para quem não é da área, para quem não é advogado, para o empresário, né, que é pequeno, que ainda não tem um corpo jurídico em favor dele, por que existe licitação e não simplesmente apresentar orçamentos? Isso é um caráter geral, né? Só para o pessoal entender melhor, de forma mais informal do tema. Porque a licitação é uma compra que envolve dinheiro público. Então, tem as leis por trás que obrigam o órgão a fazer licitação. Mas tem as exceções. Então, tem tanto inexigibilidade de licitação, então tem algumas questões, algumas licitações que são inexigíveis, né? Então, não tem licitação. E a outra que é a dispensa. Então, a dispensa seriam pequenos valores para serviços, a lei fala em 100 mil, mas ela é sempre atualizada, já está em 119. E para produtos é 50 mil, o originário da lei, e depois, agora com a atualização, tá 59 e pouquinho, né? Então, nessas questões, se for pequenos valores, ela pode ser como uma compra mesmo. A licitação é dispensada de licitação. Tem o que quer dizer isso? A formalidade é menor. Ela vai para o portal, tudo, mas a formalidade é bem menor. E inexigibilidade
em casos assim da nossa área, né, jurídica, então, por exemplo, um parecer, ou então o parecer, ele é daquele especialista. Eu não quero um parecer de outro especialista. Então, ele não pode competir com nada. Então, por isso que é inexigível. Às vezes, nesses shows nas cidades, então, show sertanejo, é aquele cantor. É o fulano, não existe outro. É o Leonardo, ou é o Chitãozinho, ou é Gustavo Lima, é aquele. Não existe outro. Então, é inexigível a licitação. Tá, ok. Meu amigo, eu já vi pareceres de mais de 400 mil na minha estrada até hoje. Mas é justo, é. Se é um parecer técnico Sim, ué, é. eu não vejo o problema nisso. Nesse ponto da dispensa de licitação, eu gostaria de fazer uma ressalva que eu esqueci de fazer. Tem muitos órgãos que, por desconhecer o sistema, entendem assim. Por exemplo, vou comprar água. Então, eu preciso de bastante água, por exemplo, um ministério. Então eu vou comprar esse mês 100 mil, ou desculpa, 60 mil, que é o 59 e pouquinho, que é o limite. Compro 59 esse mês, compro 59 o outro, compro 59 o outro. Isso está errado. Não é o que a lei diz. Então, ele pode fazer uma licitação no ano que seja aquele valor. Então eu posso 5 no mês, 5 no outro, 3 no outro, que a soma total do ano, aí é a dispensa de licitação. Se for por mês, não está incluído nisso. Isso é importante saber. Bacana. Não, porque seria uma saída, né? Você está fornecendo ali sem licitação todos os meses de Sim. trabalho. Faz sentido. É. Diferente da inexigibilidade. Que a inexigibilidade você pode ser consultado mais de uma vez, independente de valor. Ou tem limitação de valor? Não tem tem. porque é o artista, né? É o A artista. senhora falou de todos, só não citou o Chitãozinho Chororó, por quê? Tá algum preconceito? Não, adoro eles. Não tô entendendo. A senhora falou, não tem outro. Tem Leonardo, não tem outro. Não, tem o Chitãozinho Chororó aqui na história. Tem Chitãozinho, tem Gustavo Lima. Só para contrariar, também não citou. A senhora não gosta de pagode? Gosto. Doutora, fica difícil esse negócio. Doutora, Todos eles. para o advogado, trabalho para o advogado nesta área efetivamente, como que ele pode atuar, qual a forma dele, até mesmo não só atuar prestando serviço para o governo, mas também atuar prestando serviço para empresas que trabalham com licitação. Como que funciona esse mercado? Para participar da licitação, então, o empresário, ele quer participar da licitação, ele não precisa ser advogado. A questão tem toda uma legislação por trás, tem um edital para ser lido, né? E aí, o que é muito ruim acontecer é o empresário entrar na licitação e achar que ele vai dar um lance, ele vai baixar o preço dele no limite que ele pode, mínimo, e vai participar. Se der qualquer erro, não é nada bom para ele, tá frito, porque, né? Então, apesar de não ser obrigatório a nossa atuação, os clientes sentem diferença, porque a gente trabalha de forma estratégica. O que é isso? O que é trabalhar de forma estratégica? O edital, ele é inteiro lido, analisado, e a gente faz uma impugnação no edital e também um pedido de esclarecimentos. Então, às vezes o empresário te pergunta, o que quer dizer isso? E tem coisas que a gente não sabe, porque às vezes é muito técnico de um produto. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele aluga computador. Ao invés da tela, computador, celular e tablet, né? Tudo. E aí ele fala, ao invés da tela de 9 polegadas para o tablet, eu posso de 8,7? Eu não sei. Né? A gente precisa perguntar para quem sabe. Que é o pregoeiro, ou o órgão, enfim, quem responde por aquilo. A gente faz uma impugnação, faz um pedido de esclarecimento antes
E aí, por exemplo, impugnação, tem muitas coisas importantes que a gente consegue. Então, tem um sistema que chama Sistema de Registro de Preços. O que quer dizer isso? O órgão licita uma quantidade e ele vai pedindo de acordo com o que ele precisa ao longo do ano. Só que, por exemplo, na pandemia, máscara, luva, e às vezes o cliente é do sul, faz uma licitação no norte e tem que mandar uma caixa de máscara. Aí o que acontece? O frete é mais caro que o produto. Ele tem prejuízo, é claro. Então, a gente, com estratégia, a gente pode impugnar o edital, pedindo para o órgão público fazer uma quantidade mínima, determinar uma quantidade mínima. Isso não está na lei, mas tem jurisprudência que ampare, que é a nossa parte. A gente precisa brigar pelo cliente. Então, esse é o diferencial de poder estar com o advogado ou não numa licitação. E o advogado que quer trabalhar nessa área, ele precisa fazer algum treinamento, algum curso, alguma especialização? Qual que é o caminho para esse advogado? É interessante fazer uma especialização, fazer cursos práticos também de licitação, porque cada portal é de um jeito. Então, é interessante as duas coisas, né? A gente tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Então, isso é bem interessante. Maravilha. Penny? Pois é. E ganha bem? Depende da competência. Essa pergunta de R$1 milhão, né? Creio eu, e quem eu conheço vai bem, costuma ir bem, trabalhando, prestando serviço de forma particular, vai bem. E tem o mercado de trabalho dentro do setor público também, que é bastante... É bem remunerado, não é? Lógico, né? O autônomo, porque quando você tem um salário, você tem um limite. Sim. Mas é diferente de quem presta serviço. Mas eu conheço bastante gente que trabalha nessa área e é uma área bacana, uma área bem sem audiências, é mais administrativa, o trabalho é mais interno, mais intelectual, é uma área bacana de trabalhar. Eu recomendo. Se eu não gostasse tanto do criminal, não do crime, mas do criminal, com certeza eu estudaria bastante o direito administrativo, licitações. E é isso, gente. Eu acho que a gente aqui vai falar agora dos desafios de futuro, né, Targino? Olha, eu vou direcionar para essa questão dos desafios futuros para daqui os minutinhos finais, mas o Volpini trouxe um tema aqui importantíssimo. Não só trabalhando quem está assessorando as empresas, mas muitos municípios pequenos precisam de advogados especializados em licitações para formatarem as licitações deles. Às vezes eles não têm essa expertise no corpo jurídico deles. E aí, talvez aí o colega possa também desenvolver um escritório voltado para assessorar esses pequenos municípios que eles contratam também. Aí não é uma licitação grande, não é uma licitação federal, é uma licitação municipal. Aproveitando o gancho, licitação municipal demora mais para pagar, tem mais problemas para pagar do que a federal e de órgãos federais, ou é lenda isso, doutora? Isso, tem municípios que pagam muito bem, que pagam antecipadamente. Não tem uma regra assim. Quando a gente trabalha, a gente sabe que tem alguns que demoram um pouco mais para pagar, mas não. Osasco era famoso por não pagar. Tinha uma fama de não pagar. Acho que corrigiram isso nessa gestão, parece que está bem bacana. Mas se não paga uma licitação, se socorre de onde? Execução do contrato? O que o advogado faz? Então, assim, o meu passo a passo, eu notifico o órgão, então, se for prefeitura, o prefeito, o gestor do contrato, ordenador de despesas, que é quem faz o pedido, a parte ou tesouraria ou financeiro do órgão, eu notifico todos. Não resolveu? Às vezes resolve. Com uma OAB
é bem mais fácil de resolver. Posteriormente, eu notifico a ouvidoria, né, e controladoria, informando, olha, já fiz essa notificação, tudo, e depois Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é maravilhoso, eles são muito ágeis, eles têm o dever de investigar, então fica muito mais fácil. E como eles têm, um judiciário, né, bem próximo ao judiciário, mas eles têm menos coisas, então a agilidade é maior. Esse Tribunal de Contas, ele é municipal, estadual ou federal? Tem Tem nas duas instâncias, porque municipal vai para estadual, provavelmente, né? isso, tem alguns municípios que não tem. Tá. Então, a maioria dos municípios não tem, na verdade, né? Então, vai já para o estadual. Entendi. Acho que São Paulo só. São Paulo, acho que Rio, acho que Belém. O restante vai tudo para estadual. Para o estadual. Justiça estadual. Tudo para o estadual. Pesado, pesado. É, E assim, com certeza tem muito município que não paga, porque a realidade pode mudar só de atravessar uma fronteira de cidade, né? sim. A gente tem cidades Osasco, do lado algumas, que são diferenças enormes entre uma e o outro. E só dar um passo para isso acontecer. Até de Com arrecadação. certeza o problema acontece bastante, como é, né? É de lei. A gente está num país que a dívida hoje pública passou um tri, né? Já passou. Então o negócio está bem, bem complicado. E reflete para tudo, estados, municípios. Depende do lugar. Mas o empresário que está no ramo, ele sabe bem onde vai, onde investe, onde entra, na estação. E acaba a gente tendo a falta de prestação em muitos municípios. Por quê? Pelo risco do empresário de tomar um calote, né? calote ali de determinadas cidades. É triste, mas faz parte, né? Devia ter já que tem tanta lei para entrar, já ter lei para pagar, né? Com punições duras, né? Mas Brasil, Mas, a gente chega lá um dia, né? Mas o que é bom é porque, assim, o servidor, ele é punido se ele desrespeita a lei, porque quando vai para essa área, vai para o Tribunal de Contas, o servidor é punido na pessoa física, se desrespeita a ordem cronológica de pagamentos. Então, quando vai para o tribunal, é bem pesado. Surgiu agora, a improbidade está aí? É aí que ela surge? É aí que ela surge. Essa é uma bela dor de cabeça. É aí que ela surge. É um problemão. Então aí, já tem segurança, né? Vamos dizer que já há uma segurança. Doutora, nós estamos caminhando para os nossos 3 minutos finais. Eu vou pedir para que a senhora, por gentileza, faça suas considerações, traga aquele tema que a gente não abordou aqui de repente. Pode fazer as considerações finais olhando para a câmera, recomendação para jovem advogado que queira atuar nessa área. Olha, é uma área boa, não é uma área boa, foge daqui ou não, invista que vale a pena. Atuar como montar um escritório mesmo de assistência para quem quer participar de licitação, como é o da senhora. Então, pedir para a senhora nesses 3 minutos O finais. jovem, o antigo, experiente. Às vezes tem alguém que quer mudar de área e pode ser uma área importante, aí, uma área interessante. Por gentileza. Bom, é uma área apaixonante. Eu sempre brinco. O que o governo compra? De alfinete a foguete. Então, é um leque gigantesco. Você pode se especializar em um produto ou um serviço, ou em todos. É o cliente que vai te dar o tom do que ele quer. E é só vir que é maravilhoso. Eu não tenho, assim, eu só tenho elogios, eu não consigo ter críticas. Tudo é trabalhoso, Sim. Mas é maravilhoso. Vale a pena dar trabalho, né? Sim. O que é fácil não vale a pena, vai rápido, né? E trabalhando com órgãos que têm dinheiro, nós estamos falando de governo, né? Então, há dinheiro, encaixa sempre. Bem mais que a gente, né? Que todo mundo. As suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer a doutora Alessandra por trazer esse tema aqui. É uma lacuna que a gente tem, principalmente na nossa cidade, é pouca gente que atua nisso. E as poucas pessoas que atuam nisso estão bem envolvidas com a política pública, atuando junto ao setor público. Não tem tempo de dividir como a senhora está fazendo. E é uma área bacana. Toda área que é interessante e pouco explorada, a gente sempre ressalta aqui,
Porque tem muita gente que vai, em vez de mudar de área ou de áreas, vai mudar de profissão. E aí não dá certo, porque o que ela gosta tá aqui, né? E um dos nossos papéis é esse, trazer coisas novas para, de repente, inspirar alguém, salvar alguém para que permaneça no direito. Então, muito obrigado pela sua presença. Targino, muito obrigado pela oportunidade. E a quem está conosco aí, até a próxima, até breve. Mais outros temas bacanas virão. Maravilha, Volpiane. E nós queremos agradecer a você que nos acompanha. Continue nos acompanhando, seguindo nas redes sociais, @portal Fato Jurídico no Instagram, YouTube. Agora nós estamos também no Spotify. Vai soltar para vocês já já o nosso canal ali. E terão todos os nossos podcasts. Olha, na área do direito, é o que o Volpiane disse. Existem diversas áreas que são pouquíssimo exploradas. Esta é uma dessas áreas que é pouco explorada. Tudo aquilo que dá trabalho, tudo aquilo que a gente considera difícil, né, é pouco explorado. Um oceano azul aí para o mercado, para a área do direito, para você que quer explorar outros ramos. E agradecer a doutora pela presença, muitíssimo obrigado. Agradecer ao Volpiane aqui, nosso parceiro de sempre. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.